a questão número 54 traz 3 assertivas. A primeira delas diz 10 dividido por 0,5 é igual a 20. A segunda diz 1,20 horas é igual a 1 hora e 20 minutos. E a terceira diz 50% multiplicado por 50% é igual a 25%. Quais proposições são verdadeiras? Então agora eu vou analisar uma por uma. Então, vamos resolver aqui a primeira. 10 dividido por 0,5 é igual a 20. Bem tranquilo. 10 dividido por 0,5. Daí a gente vai multiplicar dos dois lados. Ó. Multiplica aqui por 10 e multiplica aqui por 10, fazendo que a vírgula ande uma casa. Aí é só dividir. Vai dar 2. Né? E depois desce o 0. 0 dividido por 5 dá 0. Daí então vai dar 20. Então esse item é verdadeiro. Agora vamos resolver a segunda. 1,2 horas é igual a 1 hora e 20 minutos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos fazer uma regra de 3. Ó. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1,2 horas é igual a quantos minutos? A x. Então x, que é 1,2 horas, né? Seria uma proporção. Ó. 1 está para 1,2, assim como 60 está para x. Então x é igual a 60 vezes 1,2. Vai dar 0, dá 12. Vai dar 60, 0, 2, 7. E tem uma casa depois da vírgula. Então aqui vai ter uma casa. Então são igual a 72 minutos. 72 minutos é igual a 1 hora e 12 minutos. E não 1 hora e 20 minutos. Então, esse item é falso. Todas as alternativas que derem o número 2 como verdadeiro podem sair fora. Agora vamos resolver a terceira. 50% multiplicado por 50% é igual a 25%. 50% multiplicado por 50% é igual. Então, corta. A gente vai ficar com 10 vezes 10, né? Então já vai ficar por cento automaticamente, ó, por cento. Embaixo já conseguimos fechar em percentual. E em cima 5 vezes 5, que a grande maioria das pessoas sabe que é 25. Então fica 25%. Então 50% vezes 50% é igual a 25%. E a partir disso, podemos concluir que a alternativa correta é a letra C. Vamos entender melhor. Na primeira assertiva nós tínhamos 10 dividido por 0,5 é igual a 20. Então vamos usar esse exemplo aqui das laranjas. Ó. Se eu pegar 10 laranjas e dividir em grupos de 2 laranjas, vou ter 5 grupos de 2 laranjas. Portanto, 10 dividido por 2 igual a 5. Porque 2 cabe 5 vezes dentro de um grupo de 10. Então dizer que 10 dividido por 2 é igual a 5 é a mesma coisa que dizer que 5 vezes 2 é 10. Portanto, essa questão poderia ser resolvida de outra forma. No momento que ele diz que 10 dividido por 0,5 é igual a 20, eu poderia fazer o seguinte cálculo. 20 vezes 0,5 é igual a 10. E é. Ó. Uma casa, depois da vírgula, corto aqui. Já poderia resolver a questão sem usar a divisão. Porque a grande maioria das pessoas concorda que multiplicar é muito mais fácil do que dividir. Agora, vamos supor que eu quisesse dividir essas laranjas em grupos de 5 laranjas. Eu ficaria com 2 grupos de 5 laranjas. Porque 10 dividido por 5 é igual a 2. E é a mesma coisa que eu dizer que 2 vezes 5 é igual a 10. É o cálculo inverso. Até agora, no exemplo das laranjas, a gente trabalhou com números inteiros. A gente agrupou as 10 laranjas em grupos de 2 e em grupos de 5. Mas vamos supor que eu quisesse dividir cada uma dessas laranjas em meia laranja. Isso seria a mesma coisa que eu dividir 10 laranjas em grupos de meia laranja, que é o cálculo que foi feito no exercício. Daí a gente anda com a vírgula, multiplica os dois lados por 10 e vai dar igual a 20. Portanto, o que acontece realmente é isso aqui. Quando eu divido 10 laranjas em grupos de meia laranja, eu estou fazendo exatamente isso aqui. Eu vou ficar com 20 pedaços de meia laranja. Eu vou ficar com 20 grupos de meia laranja. Então é esse o cálculo que foi feito quando a gente divide 10 por 0,5 dá igual a 20. E 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. E se você pegar 1 e dividir por 2...
vai dar igual a 0, porque não dá, 1 não dá por 2, aí você bota vírgula, vai dar 0,5. E além disso, é igual a 50%, que a gente vai ver na próxima assertiva, que fala sobre os percentuais. Por isso que a gente deu a assertiva número 1 como verdadeira. Na segunda assertiva ele trouxe 1,20 horas é igual a 1 hora e 20 minutos. Então eu trouxe aqui um relógio para a gente dar uma analisada. Primeiramente, tudo isso aqui é igual a 1 hora, todo esse círculo aqui. E ele está dizendo que 1,20 horas é igual a 1 hora e 20 minutos. Aqui, até aqui eu tenho 1 hora. E aqui também, ó, 1 hora. Então o que está em jogo não é o 1, e sim o que vem depois da vírgula, que é o 0,20 ou 0,2. 1,2 ou 1,20 é a mesma coisa que 1 mais 0,2. Só que 1 hora nós já temos, tanto em cima quanto embaixo. Então o que importa realmente é o 0,2. Mas 0,2 é a mesma coisa do que 1 quinto. Ou seja, 1 dividido por 5 vai dar 0. Porque é menos do que 1. 1 dividido por 5 é menos do que 1. Por isso que dá 0,2. Então é muito importante entender que 0,2 é a mesma coisa que 1 quinto, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5. E 1 quinto de 1 hora nós podemos ver da seguinte forma. É esse círculo dividido em 5 pedaços. Que todo esse círculo é 1 hora. E esse círculo dividido em 5 pedaços é igual a 1 quinto de 1 hora. Ou seja, cada parte dessas é igual a 1 quinto de 1 hora. E aqui, no próprio esboço do relógio, praticamente todas as pessoas sabem que 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu quero 1 quinto de 1 hora, que é a mesma coisa que 0,2 horas, é porque eu quero 60 minutos dividido por 5, que é igual a 12 minutos. Então a assertiva é falsa, porque ela diz que 1,2 horas é igual a 1 hora e 20 minutos. Mas 1,2 horas é a mesma coisa que 1 mais 1 quinto de hora. E 1 quinto de hora é igual a 12 minutos, conforme a gente pode ver nessa próxima figura. Tá aqui. Isso aqui é 1 quinto de horas, que equivale a 12 minutos. E a partir do momento que nós constatamos que 1,2 horas é igual a 1 hora e 12 minutos, nós marcamos a alternativa como falsa. E na assertiva número 3 foi trazida a seguinte proposição: 50% multiplicado por 50% é igual a 25%. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, fazer algumas comparações. Quando eu multiplico algum número por 2, por exemplo, ó, 1 vezes 2, eu fico sempre com o dobro. Ó. 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. E a lógica é essa daqui. Agora, quando eu multiplico por 3, por exemplo, eu fico com o triplo. Ó. 1 vezes 3 igual a 3. 2 vezes 3 igual a 6. Então, a lógica é essa daqui. E quando eu multiplico um número por 1 meio, eu fico com a metade. Por exemplo, 1 vezes 1 meio igual a meio. 2 vezes 1 meio igual a 1. É a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar pela metade é a mesma coisa que dividir por 2. 4 vezes 1 meio igual a 2. Então a lógica é essa daqui. E 1 sobre 2, ou 1 meio, é a mesma coisa que 50%. Veja bem, se todo esse círculo aqui vale 100, esse pedaço aqui vale 50 e esse pedaço aqui vale 50. Porque daí vai fechar todo o círculo. Então essa metade é igual a 50%. E o que eu estou querendo dizer é que 50% é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Porque se esse círculo todo aqui vale 1, esse pedaço aqui vale 0,5 e esse pedaço aqui também vale 0,5. Então são equivalentes. Assim a gente consegue comprovar que 50% é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então na prática o que aconteceu foi isso aqui. Nós tínhamos uma metade que pode ser representado dessa forma ou dessa forma, como 50% ou como 1 meio, que a gente já viu que é equivalente. Então ele disse 50% multiplicado por 50%, então eu posso fazer aqui, ó, vezes 1 meio, que é a mesma coisa que 50%, vezes 50%, ou vezes 1 meio também, ou 50%, tanto faz, ó, é equivalente, ó. É igual a 25%, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Cortou, 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 deu 100, e em cima deu 25.
E aqui deu 1/4. É o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. E lá em cima, o resultado ficou esse aqui, ó. Porque se tudo isso aqui tiver 100, esse pedaço aqui tem 25. Porque daí vai ter outro pedaço aqui, mais 25, e mais 25, e mais 25, que vai fechar 100. Portanto, a gente pode comprovar sem a menor sombra de dúvida que 50% vezes 50% é efetivamente igual a 25%. E foi por isso que nós marcamos a proposição 3 como verdadeira, fazendo com que a resposta correta seja a letra C, apenas a 1 e a 3.